Oh, glória. Percebe aí a qualidade da câmera? Melhorou. Então pode ligar isso daí. Vou pedir para um de vocês fazer oração. Quem pode orar? Fazer oração de Espírito. Pode orar, qualquer um de vocês. Fazer oração. Maiana não, né? É para falar aqui, né? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos mais uma vez, meu Pai, nessa manhã, meu Pai, para te adorar, para glorificar o teu nome, que é digno de toda honra e louvor. Obrigado, meu Senhor, pela oportunidade de nos levantar, meu Pai, de estar mais um dia, meu Pai, na tua presença, Senhor. Que nesse momento, meu Pai, nada falta aos nossos corações, à nossa mente, meu Senhor. Capacita cada uma nessa manhã, meu Pai, capacita o nosso pastor, meu Pai, que será a instituição e final de vida para nós, Senhor. Deus querido, Deus amado, eu te apresento cada um que aqui está, meu Pai, eu te apresento o nosso pastor, meu Pai, em todas as coisas. Para que ele venha falar aquilo, meu Pai, que precisamos ouvir, não o que queremos, meu Pai. Deus querido, Deus amado, eu te apresento a tua igreja nesse momento, eu te apresento, meu Pai, o culto de hoje, meu Pai, de logo à noite, meu Senhor. Eu te apresento aqueles, meu Pai, que não puderam estar aqui hoje, meu Pai, mas por algum motivo, meu Senhor, o Senhor sabe. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, por tudo, meu Pai. Eu te agradeço, meu Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos proporcionado nessa manhã, meu Pai. Que não viemos ficar no acomodismo, meu Pai, mas que viemos te adorar em espírito e em verdade, meu Pai, a cada amanhecer, meu Pai. E assim eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, amém. Hoje nós iremos falar sobre casamento, porém, eu vou tocar em um assunto que foi pergunta. Eu não lembro quem foi que perguntou, mas alguém fez uma pergunta. Todo mundo Alguém fez uma pergunta e na hora me deu até um certo branco na hora. E aí eu não tinha resposta. Mas venha se convencer melhor vocês, né? Eu falei, olha, no próximo culto eu falo sobre isso aí. E eu não trouxe os papéis aqui. Eu quero que vocês fiquem ligados aí também, depois vão dar uma olhadinha para ver se está rodando, né? Que é para os irmãos que às vezes não podem vir para o de ensino, está assistindo. Deixa eu ver aqui. E aí, antes de entrar na questão do casamento, vou falar sobre isso. Vou eliminar meus papéis aqui, eu estava pensando em deixar guardado aqui as perguntas, mas não. E aquele papel, pastor, que você pediu para a gente? Mas já a gente não entendeu bem o que eu quis dizer. Aí, o que ela colocou aqui são situações que foram feitas perguntas sobre casamento. Tipo, o que quer ser fez. Só que aquilo ali não é que eu não tinha resposta ali. É porque aquilo ali já, vamos dizer, que estaria no meio do assunto. Então não fazia sentido eu começar ali, entendeu? Então eu falei isso aqui e depois eu toco nesse assunto. Então, vamos deixar para no meio da conversa. Normalmente a gente tem um início, um meio e um fim, entendeu? Então deixa isso aí mais para frente. Vou ligar o ar. O que vocês acham? Amém. É,
Cadê o. Tem que ver. Cadê? Tá certo aí. Aqui, ó. As varotas foram para o evento, gostaram do evento? Nossa, maravilhoso. Foi Eu gostei. Olha bem. Foi bênção. Foi bem. Foi bem, sim. Não gostei de cantar, foi bem. Olha aí. Ah, eu amei. Olha Linda, Mas, Peixe, assim também dá para verificar, né? Se há, então fazer esse quadro também, ultimamente está fazendo esse quadro para pastor, eu lembro que você falou que não ia me não, porque quando eu vi o vídeo, eu lembrei. os ventiladores. Só que o ar também está fudendo. Tá parecendo tipo do Rodrigo. Se ele atrapalhar, a constância, a gente não pode. Aí tô zoada, aí sai. Hã? Vai sair. Aqui no ventilador. Não, fala pastor. É que estava esse ventilador, nós estava esse e o daqui estava ligado. É, o daqui é barulhento. Chega demais. Ô, pastor, você não quer mandar esse cara da câmera não? Chega mais pra próxima? Mas o negócio é que eu queria que pegasse, né? Eu queria que pegasse aí também. Mas assim, afasta de pra cá, pastor. Pai do Senhor, vem. Vem. Vai bem. Bota alto, tá? É, que ficou bom também, pegou. Tá bom? Pronto. Gente, então, olha só. Sério, 9:16 já. Nós já fizemos a oração já, no início. Hoje nós vamos falar sobre casamento. Porém, e não vai dar para terminar. Porém, foi feita uma pergunta, que eu não sei quem fez. Imagina quem foi que agora. O que significa animal puro e animal impuro? Gênesis 7, 2. Então, essa passagem aqui, ela fala, até colocou aqui, eu nem tinha observado, fala sobre, lá na época de Noé, né? Deus mandou separar os animais, puros e impuros, 7 no caso dos puros, e animal impuro, 2, né? Casal. O que acontece? Nessa época aqui ainda não existia a questão das leis do Senhor, por exemplo, de Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, já vou até adiantar para vocês aqui, não ficar preso nessa questão aqui. Levítico capítulo 11 fala sobre todos os animais. Eles que eram impuros, que eram considerados puros, e os que eram considerados impuros. Lá fala sobre animais que poderiam se comer e animais que não poderiam se comer. Então, essa parte aqui de Gênesis capítulo 7, versículo 2, ela tem um significado também espiritual. Quando se fala de animal puro, fala-se também vamos dizer, de santidade, fala de separação. E impuro, fala de contaminação, de pecado, essas coisas. Só que é o seguinte, nesse caso aqui, havia o sangue dos animais puros, eles eram separados também, permitidos por Deus para que se viesse servir como alimento. E já os animais impuros eram proibidos. Animais impuros, por exemplo, animais rastejantes. Animais rastejantes, aí você pode imaginar um cara. Animais que tinham mais de 4 pés, 4 patas. Você vai imaginar também, por exemplo, urubu, gavião, como é que fala? Coruja. Então, assim, alguns tipos de animais, corvo que fala, né? Então, alguns animais, esses tipos de animais, por exemplo, eram considerados impuros. Animais de água, animais que não tinham escamas, que não tinham barbatanas, eram considerados animais impuros. Então, assim, existiam alguns tipos de animais que eram proibidos se alimentar deles. Então, Deus que ordenou isso, né? Cobra, por aí, vai.
Então, essa questão de animais puros também tinha um significado para a questão de sacrifício, rituais de sacrifício. E em rituais de sacrifício era usado alguns tipos de animais, até rolinha, na verdade. Rolinha era usado como também sacrifício, né? Ovelhas e por aí vai. Então, assim, é essa questão aí. Se você quiser entender um pouco mais, leia Levítico capítulo 11, tenha bem cuidado, você vai entender. Se tiver uma Bíblia de estudo, vai ajudar bastante. Vocês entenderam aí? Agora nós vamos entrar nessa questão que é polêmica, é a questão do casamento. Essa questão do casamento, a gente não pode simplesmente, como vocês estão de ensino, não vá simplesmente pelo que o pastor vai falar aqui. Você pode estudar, pesquisar. Nunca vá pelo que um vídeo que você assistiu na internet. Eu assisti um vídeo, pronto, fiquei com aquilo ali. Não. Pesquise sobre isso, se você quer entender com mais profundidade. Porque aquele é o nome de Deus. Por que é o nome de Deus? Porque falou algo que é a minha visão. Nós temos que tomar cuidado. A gente precisa ser sincero com a palavra, com o texto. Precisamos ser sensíveis, ter sensibilidade em certos assuntos. Essa questão de casamento, ele não vai, dentro da Bíblia, ela não tem a clareza em todos os sentidos sobre o casamento. Ela fala de algumas coisas e outras, elas como se Deus não expressasse sobre isso. Então aqui, ó, segundo casamento, essa foi a pergunta. Pastor, é permitido segundo casamento? Bom, a pessoa que fez essa pergunta aqui, ela pode estar fazendo a pergunta por dois motivos. Um, porque realmente quer entender. Outro, porque quer entender a visão do pastor. Então assim, eu vou passar o que eu vejo na Bíblia e também o meu entendimento. Porque tem coisa que na Bíblia não está claro. Por isso que eu perguntei a vocês sobre a questão do casamento. Eu falei, quando que vocês acreditam que se deve haver o segundo casamento? E aí eu vou vocês falar. Vocês estão ouvindo aí normalmente? Amém. Então eu coloquei aqui, ó, 3 motivos que é permitido casar novamente. Para algumas pessoas, só é permitido casar novamente, só tem um motivo só. Só que eu vou mostrar na Bíblia e vou explicar conforme eu tenho o entendimento dentro da palavra. Então é o seguinte, ó, 3 motivos que é permitido casar novamente. Tem um quarto, aí eu vou deixar para o final, porque esse quarto é mais polêmico. Então eu vou explicar com detalhes e sabedoria, como eu acabei de dizer. Tem coisas que a Bíblia não diz. E aí, como é que fica? E é complicado. Então vamos lá. 3 motivos que é permitido casar novamente. O primeiro motivo, que se alguém questionar, é porque ou ouviu algum religioso fanático falando que não tem conhecimento nenhum de Bíblia, ou não sei o que é. Olha só, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, eu vou ler com a tradução que eu trouxe aqui, tá bom? Caso de morte. Caso de morte não tem questionamento. Morreu uma parte, seja o homem ou a mulher, a esposa ou o esposo, está livre para casar novamente. Então esse aqui eu creio que ninguém questiona. Qual foi o versículo, pastor? Fala novamente. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Antes de falar aqui, eu vou dar um exemplo aqui. Tem pastores, teólogos, né, homens muito sábios aí, entendidos, estudou muito, né? Eu estou com 40, vou fazer 41 anos de idade. Tem pastores aí que tem mais tempo do que isso, de pastorear, que fala uma palavra que eu discordo. O pastor nunca deve direcionar uma separação. Eu discordo e vou falar o porquê. Discordo e eu vou falar o porquê. Mas eu entendo o que ele quer dizer. Mas eu discordo e vou falar o porquê. Que ao mesmo tempo ele se contradiz sobre isso. Olha só, Romanos capítulo 7, versículo 1 até o 3. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que estou dizendo. E é Paulo falando.
Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por isso, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. 3. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro. Entenderam aqui? Então, esse texto está dizendo que enquanto um homem estiver vivo, a esposa não pode separar e vice-versa, tanto o homem como a mulher. Então só pode casar aqui num caso de morte. Morte está livre. Esse é o contexto de Romanos capítulo 7, versículo 1 ao versículo 3. Então isso aqui eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque está bem claro isso aqui, isso que eu falei. Caso de morte, está livre para o nome do casamento. O segundo motivo sobre casamento é Mateus capítulo 19. Vou fazer a leitura do versículo, deixa eu ver aqui, do versículo 3 até o versículo 12. Mateus 19. Do 13 ao 12. Olha só. Então aqui agora eu vou apresentar segundo casamento. Segunda base bíblica para sobre casamento. Mateus 19, versículo 3 até o 12. Olha só. Alguns fariseus chegaram perto dele, Jesus, e querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que é pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar sua esposa, olha só, por qualquer motivo, mandar sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher, e Deus disse: por isso um homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Aquilo que eu disse, que vocês perguntaram lá no início, sobre a questão de poligamia, aí eu ainda falei sobre isso aqui. Então Deus fez homem e mulher, se tornam uma só carne. 6. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Aqui já há uma pergunta aqui. Alguns entendem que todo casamento foi Deus que uniu. Tem pessoas que entendem que não foi Deus. Repete isso. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Deus uniu. Então assim, há casamentos que alguns acreditam que, por esse sentido aqui, tem casamento que não foi Deus que uniu. E quando diz que foi Deus que não foi Deus que uniu, não é o segundo casamento, é até o primeiro casamento. Quando, por exemplo, os filhos se casam sem a permissão dos pais, está em pecado, errado, e por aí vai. Só que assim, pastor, eu só defendo isso, eu não defendo, também não sou contra. Eu acredito que existem casamentos, por mais que a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, eu acredito que tem pessoas que vai contra a vontade de Deus. No caso de Samanta, Deus falara para ela no dia do casamento. Deus levou uma pastora lá, eu estava lá na hora, e falou para ela assim: ainda há tempo de desistir. Ainda há tempo de desistir. Você não casou ainda, quer desistir? Deus manda lhe dizer. Aí ela falou não. Ela falou assim: quer desistir? Ela falou não, eu pago o preço. Aí ela virou para mim e falou: mãe, quebre a cama dele quando chegar lá.
Então, ela casou debaixo da desobediência de Deus. Então, eu não vou defender na piscina aqui não. Estou dizendo aqui que tem pessoas que defendem isso aqui. Tem casamentos, foi lá no civil, na igreja, e não foi Deus que uniu. Isso aqui não está dizendo se foi o primeiro ou o último. Então, independente de foi o primeiro ou o último, tem casamento que não foi Deus. Ou seja, não há uma aprovação de Deus. Tem aqueles casamentos, pastor, que antigamente eram os pais que escolhiam, né? Hã? Tinha casamento Sim, que os pais. eram os pais que escolhiam. Isso, naquela. Era lá. Até hoje na terra é difícil. Pastor, É quase impossível isso. ei, pastor. Menos Deus vai ter uma linha de raciocínio que eu tenho a respeito disso aí. Por exemplo, o casamento, tanto um homem quanto uma mulher, escolhe outro para casar, beleza. De acordo com a Bíblia, o único homem que não teve direito de escolha foi Adão. Sim. Até porque Deus escolheu a esposa dele. Entendeu? A partir desse princípio aí, tipo assim, o único que não teve direito de escolha foi Adão, porque a mulher que saiu da costela dele, segundo a Bíblia. Depois, para lá, você vai ver que Deus não. Sempre nós não tem na Bíblia Deus escolhendo uma mulher para o homem casar, ou um homem para a mulher casar. É mais uma questão cultural, os pais. Isso até porque, tipo assim, quando o Adão pega, ele coloca a culpa na mulher, fala, mulher que tu me desse, Gênesis 3:15. Não vou Você dar entendeu? pra mim, não. Não, moço. Não é a Bíblia que fala isso. Entendeu? Aí, tipo assim, a partir desse princípio, tipo assim, dá a entender por esse texto que muitas vezes também é o direito de escolha tanto do homem quanto da mulher. Por exemplo, tem pessoa que sabe, tem mulher que sabe que o cara é problemático, mas ela vai querer casar com ele. Sim. E tem homem que Então aí você já vê que entendeu? Deus não está nessa situação. E a Bíblia fala que Deus não é Deus de conforto. Não. Mas e aí, quantos casamentos estão assim? Entendeu? Então assim, mas eu não vou colocar uma pedra em cima. Eu estou dizendo aqui que tem pessoas que levam por esse sentido. Pronto. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Mas todo casamento foi Deus que uniu, vai estar aí. 7. Os fariseus perguntaram. Então aqui tem pastor que defende todo casamento foi Deus que uniu. Todos falam, não, nem todo foi Deus. Né? Os fariseus perguntaram, nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar sua esposa embora? Se der a ela um documento de divórcio. Jesus respondeu, Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Ou seja, no princípio da criação era uma forma, e conforme o tempo foi passando, o povo apertando Moisés acabou liberando por conta da dureza do coração do homem. Até hoje, de alguma forma, acontece isso em caso de separação. Não é que os pastores querem, os pastores direcionam em tudo, mas tem casos que é para continuar, mas que resolvem se separar. Falou no versículo 8, foi isso? Da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: um homem que mandar sua esposa embora, a não ser, olha o que Jesus fala, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Vou continuar aqui, depois eu volto no versículo 9. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre o homem e sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Vai falar sobre o eunuco, né? Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder que aceite esse ensinamento. Vou entrar nisso aqui, vou voltar no versículo 9. Olha só. Portanto, versículo 9. Eu afirmo a vocês, Jesus falando: o homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Então, aqui é uma segunda possibilidade. Alguns tentam trazer uma interpretação dentro dos originais, que esse nome aqui, ó,
Portanto, eu afirmo a você o seguinte: o homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outro, ou seja, adultério. Então, alguns defendem que não, essa questão dessa palavra adultério aqui, no original tem outro significado. E aí tem um nome, por exemplo, chamado porneia. É o que? Tá frio aí? Tá o quê? E diminui essa palavra. Então, aí alguns trazem lá nos originais porneia ou perneia. E aí traz o significado também do outro nome chamado morfeia. Olha só. Eu fui pesquisar esse nome, tem o significado de adultério, tem o significado de fornicação. Para mim não muda nada. Aí eu te pergunto, qual é o intuito dos tradutores da Bíblia de traduzir fora do contexto original? Para confundir a nossa mente? Eu não acredito que é isso aqui mesmo, adultério. Entendeu? Então assim, se Jesus ele está trazendo essa questão aqui do significado, né? Não é nem da Bíblia, né? Está aqui. Se Jesus está dizendo, está trazendo para essa questão aqui de adultério, e os tradutores da Bíblia, que são homens que estudaram muito, eles traduziram para essa palavra adultério, ou seja, uma relação fora do casamento. Sou casado, mas eu tenho uma relação fora do casamento. Então aqui se entende que Jesus está dizendo que nesse caso pode sim haver a separação e, é claro, um novo casamento. Versículo 9: portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, e se tornará adúltero se casar com outra mulher. Então, se for por adultério, pode se casar novamente. Porém, aí é que eu volto àquela questão que alguns pastores dizem. Já ouvi dizer, né? Pastor nunca deve. O pastor nunca deve orientar a separação e o novo casamento. Eu vou entrar nisso aqui em outro assunto, mas aqui eu vou falar um pouco sobre isso. O pastor nunca deve incentivar o novo casamento. Em que sentido? O cônjuge perdoa. Eu também incentivo isso. O cônjuge perdoa, seja o homem ou a mulher, depende da parte, e continue. Amém. Só que eu entendo que isso não é sempre. Aí vai de cada um. Porque o texto ele me libera um novo casamento. Mas o esposo, ou a esposa, trai uma, amém, perdoa. Aí traz segunda vez. Vamos dizer que você perdoa de novo. Terceira vez, eu estou fora disso aí. Quem tem paciência, amor, cuidado, vai viver a sua vida. Deixa o seu esposo ou esposa trair 300 vezes, viva lá do jeito que você quiser. Eu não tenho paciência para isso. A Bíblia me libera de separar e casar novamente. Entendeu? Tem pessoas que querem viver. Irmãos, tem mulher que apanha com o esposo e ela não quer que ninguém mexa com ele. Deixa ela apanhar para lá. Entendeu? Então assim, cada um com suas paciências, os amor do coração. Eu não tenho uma paciência para isso. A Bíblia me dá respaldo para a separação e novo casamento. Dentro aqui de adultério. Quem entendeu? Amém. Eu mesmo perdoei o pai de mim várias vezes. Eu subi várias vezes com o pai. Só que eu entendi depois. É que eu não sofri muito quando ele foi embora, não. Porque eu percebi que foi a forma de Deus me tirar. Que ele poderia tratar uma doença para mim, tudo isso, entendeu? E hoje eu vejo que realmente eu que não quero casar mais. Eu que não quero. Eu estou tão em paz com minha filha, pastor, sabe? Sem dorme, acorda, eu não tenho ninguém para estar no seu pé. Eu estou em paz mesmo. Faço minhas coisas tudo direito, está tudo em paz dentro de casa. Então, tipo assim, para que outra pessoa traga uma pessoa que eu não conheço para dentro da minha casa, sempre eu estou em paz com minha filha. Não, se não, isso. Então, palavra de Deus comigo. O apóstolo Paulo falou melhor mesmo. O apóstolo Paulo falou que o melhor é ficar sozinho.
Mas se você não consegue, vai casar, porque para conta do desejo. Olha só. Então, olha só. Olha só. Essa questão aqui de Mateus capítulo 19, versículo 9, Jesus está falando, não sei por causa de adultério. Só que assim, o esposo ou a esposa adulterou, eu também aconselho perdoar. Só que a pessoa está livre. Perdoei uma vez, perdoou mais. Então, e só quem sabe, calma aí, mas deixa eu falar uma coisa também sobre a questão de perdão. Olha só, deixa eu falar sobre a questão de perdão, preciso explicar sobre o perdão aqui. O perdão aqui, ele tem dois sentidos. Tem que entender dois sentidos. Tem o sentido de perdoar e continuar, e o perdoar, mas não quero mais. Eu perdoei e continuei, mas agora se eu perdoo, mas não quero mais. Então tem a questão do perdoar e continuar, e do perdoar e vive sua vida, vai em paz, mas eu não quero mais. Por quê? Cada um conhece seu contexto do casamento. Então eu não posso entrar, eu não posso falar do casamento do irmão, da irmã, se eu não sei como foi o casamento dele dentro de casa. O problema hoje, muitos de nós são isso, critica sem saber qual foi o relacionamento dentro do casamento. E só para a pessoa é quem sabe o que foi que ela passou. É por isso que essa questão que Jesus falou aqui, sobre a questão do divórcio, naquela época lá de Moisés, por conta da dureza do coração, porque por qualquer motivo eles achavam que os homens achassem que a mulher, por exemplo, não cozinhava bem, ela não fosse bem dentro do relacionamento, ele podia separar. Só que Jesus fala, não é mais assim. Isso por conta da dureza do coração. Agora é não ser por conta de causa de adultério. Jesus veio e colocou, vamos dizer, a lei, o mandamento, algo mais, apertou mais. Entendeu? A minha Bíblia está bem clara, dizendo que quem casar vive em adultério. Mas E qual? quem casar com a repudiada também está em adultério. Mas qual Bíblia? A minha Bíblia está dizendo Qual a leitura? essa aqui, está confirmando que Deus tem. Sim. Qual livro? Aqui, Mateus 19. 19. Mas eu acabei de fazer a leitura. Pois mas se casar de novo, se casar. Jesus falou a não ser por causa. Sim, mas ele está falando se casar, até com a repudiada ele vai na adultério. A minha está dizendo assim, entendeu? Deixa eu ver atrasando. Cadê? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo. Então, ele está dando um exemplo. Por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiada também comete adultério. Está vendo? Então, mas a senhora não entendeu essa parte, ó. A não ser, não sendo por causa de prostituição. Você está dizendo, por causa de prostituição pode. Até com a repudiada. Sim, por conta de prostituição pode. Ele está dizendo a não ser. Quando ele diz a não ser, ele está dizendo, olha, tem um motivo. O motivo é esse, o término. Está entendendo ou não? Mas isso aí depois que assina o divórcio, né? Hã? Isso aí depois que assina o divórcio. Não, nesse caso aí, vai haver divórcio, separação, tudo isso. Até com a repudiada. Entendeu? Olha só. A irmã não entendeu essa parte, a não ser. Então tem que pegar essa parte. A não ser, está dizendo que tem um motivo, só um motivo. Qual o motivo? Adultério. Entendeu ou não? Eu entendi. Como por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com a leitura. Tem um vídeo no YouTube de um pastor que ele falou sobre a questão de. Ele interpretou errado a passagem, acho que é Oséias. A prostituta, né? Isso. Ele entendeu que Deus mostrou para ele na Bíblia que era para ele ir adulterar com. Ele poderia adulterar com uma vizinha, amiga, sei lá. Pelo que se entende no contexto, ele teve relação com outra mulher. E ele entendeu na leitura que Deus estava mandando ele fazer isso, vai e adultera. Aí depois ele mesmo, lendo junto com o jornalista, ele entendeu que estava errado. Entendeu? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com a interpretação. Então volta a ler novamente, ó. Versículo 9, 19, olha só. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar sua esposa embora, viva, a não ser em
caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra, ou seja, se casar novamente. Então, o único motivo aqui para um novo casamento é caso de adultério, adulterou. Então, agora qualquer outro motivo aqui, no sentido, não pode haver um novo casamento. Bem? Deixa eu ver. Mateus 19. Essa questão aí, por exemplo, olha só. Irmãos, tem mulheres. Ô pastor, então nesse caso é bom que morra, né? Hã? De novo. A pessoa é casar. A pessoa gosta de bater. Aí nós vamos pegar Ela que aqui. não morre, não. Então, olha só. Eu vou dar uma exemplo para vocês. Mas é engraçado. Tá brincando. Eu entendi o que quer dizer. Por conta de Adão ser casa de adultério, né? Mas eu vou entrar nisso aí, porque é Ah, muito mas fácil. já voltei um monte de gente. Olha só. Você já voltei por aí. Eu vou dar um exemplo aqui de uma irmã que já congregou com a gente. Mora aqui no Baianão. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, fica quieto, tá bem? Não é bom citar nome em casa de pessoas. Essa questão é muito sensível. A irmã, ela tem, parece que 3 filhos com esse homem. Mora aqui no Baianão. Acho que está aqui morando aqui ainda. O cara é prostituto. Ela não era casada no civil, não era, olha só. Não era casada no civil. Veio me pedir uma orientação que ela queria casar com ele. O camarada tem outro lá no Cambouro. Ele dorme lá, ele mora lá e mora com ele cá. Ela sabe disso. Isso é vergonhoso demais. Você é meu vizinho lá. Por ali, eu agora evitar falar nome, essas coisas. Então, é assim. Eu converso com ele sobre isso. Então, o que acontece, ó? Não bastou cortar o vídeo. Ó. Não, corta não, deixa aí. Então, o que acontece, olha só. A mulher veio me fazer uma pergunta pelo celular. Se ela podia, ninguém falou o nome dela aqui. Sobre o que eu achava dela casar com ele. Ela sentiu de casar. Acho que ela estava fazendo firmar mesmo, assim, querer se posicionar para pregar, para louvar. Eu percebi isso, entendeu? E aí ela precisava casar. Entendeu isso? Só que é o seguinte. Ela já tinha filhos, pastor? Tem 3 filhos do cara. Mas aí ele resolveu com outra no Cambouro lá e mora, dorme lá, e ela sabe disso. Entendeu? E aí assim, ela queria uma orientação pelo celular. Falei, Valor, quero conversar com a senhora na igreja. Tem coisa que você vai falar de uma pessoa que não é bom você falar pelo celular. Vai que essa mulher sem sabedoria. Manda lá pro camarada dizendo, ó, o pastor me orientou separar de você. Ele disse que você é assim, 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 que não deve não. E aí? Baixar tudo, menos o céu. Eu sou besta, quero confusão, cara entrar aqui na igreja e fazer confusão. Então assim, a mulher tem filhos, sofre com esse prostituto, o cara conta a mulher e eu creio que ela casou. Então assim, tem gente que gosta de sofrer, deixa sofrer. Como é que tu vai casar com alguém que não se conserta, não quer mudança, tem filhos, é um casamento que não é assinado, não foi abençoado, porque pra gente não estar no mundão, morar junto era casado, né, mãe? Só que não é bem assim. Outra coisa, o casamento ele é concretizado, não é no papel. Ali não está concretizado o casamento. O casamento ele finaliza mesmo no ato sexual. Então ali no papel, casou, amém. Mas ele finaliza mesmo, concretiza no ato sexual, o casal. Ali há uma aliança. Então tem isso também. Então assim, situação dessa aí. Ó, meu filho, minha filha, tu nem casada tu não quer um camarada desse aí, tu não quer que seja, não. Se tu casar, a situação pode piorar. Porque aí o diabo vai te perturbar agora mesmo.
porque agora tu tá mais firme em Cristo, já falou, vou usar ele agora, se forma assim, assim, assim. Só que assim, tem gente que gosta mesmo, mas faz. Entendeu? Cada um com a sua estrutura, cada um com... Você quer ver uma coisa? Tem membros aqui dentro da igreja que tem estrutura para a questão de casamento que o pastor não tem. Um exemplo aqui de adultério. Minha esposa adulterada, minha filha, amém, Deus abençoe. Sem paz. Mas tem membros aqui que continuam, eu estou fora disso aí. Eu também não continuo, não. Por quê? Porque tem base bíblica para isso. Ele tem um respaldo bíblico. Agora, se não houvesse respaldo bíblico, cada um continua com o adultério, com o sofrimento, com eu faço o que eu quiser. Tem que continuar. Quem está entendendo? Usando a Bíblia para defender isso aqui. A mulher do povo. Eu falei que eu vou apresentar o quarto motivo que não é bíblico, porque eu disse que a Bíblia ela não traz clareza isso aqui, esse assunto. E nesse caso aqui, você vai entender. E eu estou até falando uma coisa: não falte o nosso culto. Hoje o pastor vai finalizar ainda nesse culto, não? Hã? A quarta não vai ser. Hoje não dá para chegar na mão. Dá sim, pastor. Eu não fui nem a terceira Meu ainda, Deus estou do na céu, segunda. mas eu estou disponível. Opa, só porque acho que o próximo culto eu não vou estar, moço. Olha, ó, tá vendo? Ô, tadinho, meu Eu acho que esse amor. cara vai Vai passar. assistir. Vai assistir. Poxa. Não tem coisa que a Bíblia não fala. Ô, pastor, inicia essa aula da tarde e termina domingo de manhã. Todo mundo curioso. Inicia tarde, termina. Sábado. Começa sábado à tarde. Eu vou dar oportunidade para vocês. Sábado Tá no tem curso de marcha, ensino. Olha só. Vou dar oportunidade para vocês que estão no curso de ensino. Falar aqui no altar. Para a igreja, que está perdendo. Porque são assuntos polêmicos, mas é necessário nós entender. Tanto para você em si, como para você passar para alguém que está com situação. Volto a repetir para você não entender que eu sou do tipo, não tem que separar mesmo. Não é isso, não estou ensinando, não. Eu não estou ensinando isso. Eu até falei em casa do adultério, que a Bíblia diz que é melhor então que você perdoa. E esse perdoar aqui, não é simplesmente já está perdoado, não, é perdoar e continuar. É melhor, mas não está dizendo que você tem que fazer isso. É obrigado a fazer isso. Já está dizendo a não ser por causa. Isso aqui, irmão, que eu estou falando para vocês, ó, quem está aqui no altar, está no primeiro casamento, Deus queira que continue, em nome de Jesus. Então assim, eu posso falar isso aqui. Eu não estou no segundo, terceiro, quarto casamento. Eu conheço pastor aqui próximo, que só que eu sei está no terceiro casamento, talvez seja até mais. Pastoreia, faz parte de grupo de pastores aí de convenção isso, convenção aquilo. Eu não sei se ele, eu creio que não é pastor presidente não, creio que não. Porque se ele fosse pastor presidente, ele fazia o que ele quiser. É claro que não tem poder a Deus ou não. Mas onde tem pastor presidente, muitas vezes não aceita isso. O pastor casa 2, 3 vezes. A não ser que é bacana. Ele é o que casa com ele, né? Então. Eu conheço um irmão que estava pastoreando, não é pastor, né? Ele era presbítero. E ele estava pastoreando na igreja. E ele pegou a mulher dele, a mulher, separou, casou com outra, separou, aí casou com a terceira. E aí já casou 2 vezes com essa terceira e já separou. Agora foi lá para casar de novo, o juiz disse que não casa mais com a terceira. Forte. E ele está no mundo. Esse juiz aí, se brincar, ele é cristão. Ele está no mundo hoje. Gente, esse negócio de casamento é coisa tão séria. A gente não brinca, às vezes a gente não brinca. Brincadeira sadia. Casa de divórcio, casa de Se você divórcio. tiver diante do juiz, Ele diz, eu não caso mais. para assinar lá o casamento, e ele falar, você aceita e tal, aí uma parte fala aceita, outra fala não por brincadeira, ali vai ser. Não, é porque, aí fala assim, não, é porque foi brincadeira, não, já foi. Eu vi um vídeo ele cancelou o casamento na hora. Cancela. Aí tem que marcar para uma outra data para fazer. Brincadeira Aí sem falou graça. que ele não casaria, mas eu já vi também. Não sabia do problema que ia acontecer agora.
Casamento é coisa séria. Então assim, até para me explicar para vocês aqui, eu preciso ter segurança do que eu estou falando. Porque é algo sério, é sensível, é uma tema sensível. Então, eu vou até falar outra coisa aqui para deixar vocês meio. A gente pode casar quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário você pode casar? Renovar a aliança por mesmo. Não, com mesmo não. Mãe, eu, pastor, tem quantos anos de casada, amor? 40, casou com o Paulo mais 10 vezes já. Seu pai? É, mas eu falo nada, todo ano renova. Olha, e ela está trazendo esse contexto e vai trazendo outro. Só para deixar vocês meio assim. Só para todo mundo. Eu peguei com o mesmo, né? Próxima. O mesmo pode, né? Então pode casar 5 vezes, 10 vezes, até muito mais. Pode ou não pode? Pode, com mesmo. Pode casar 5, 10 vezes, até mais. Pode ou não pode, senhor Nasri? Pode. Sabe por que ela falou pode? Ela falou pode porque ela confia no que eu vou falar aqui. Você nem sabe o que é. Mas esse caso de Romanos 7, morte, eu conheço o caso de uma mulher que casou, parece que foi 3 ou foi 4, mas todos os 3 foi 4 motivos. Olha aí, o problema é casar com ela. E aí? Se casar com 5, os 5 morrer. Ela pode ou não pode? Ela tá trazendo água espiritual com ela aí. Ô, pastor, O espírito da morte. o problema é só os maridos que morrem. Só os maridos que morrem. Eles têm um demônio muito ciumento. Eu já vi um caso, você deu uma entrada, você contou. É sério. Todos os Não é o meio de Cristo, moço. Em casa tá assinando a morte. Ô, pastor, meu pai falava. Todo homem que eu casasse, eu morreu. Foi bem? Ah, repreendido. Tá amarrado. Você quer me trazer? Mas ele falava. Ainda foi quebrado essa Já morte. foi, no Jesus. Ô, pastor, agora não, né? Que eu tô mudando a forma, né? Mas se alguém perguntar se respeito de casamento, fala, você ora pra matar. Ora pra Deus carregar aí. Isso tá dando problema. Mas você sabe, eu Porque gosto assim, da oração do pastor, Ô, pastor, do Carlos Duarte. Eu muitas gosto da das oração vezes dele. é mais a gente ser sincero em nossas Manda matar não, palavras. eu tenho que morrer. É mais fácil a gente ser sincero com nossas palavras, porque assim, a pessoa vem pra até a gente e fala assim, tem fornicação, já busquei, já fiz isso, já fiz aquilo, a pessoa não tem compromisso com nada, vai ficar ali adulando? Não, ó, ora pra Deus tratar. Pronto. Gente, quer demais. Ainda na morte Deus vai dar liberta. Carlos Duarte fala que é pra propensão morrer, não amor. Não, é não. Pastor, já vou. Ah, Deus abençoe. E tá terminando já também. Tá, eu assisto o filme. Tá? É forte, eu não vou nem entrar na terceira então. Não, pastor. Vamos encerrar. Hã? Pastor, tem uma coisa também. Pode falar. Nós vivemos na palavra, né? Isso. Mas também ouvimos o Espírito Santo. Sim, também. sim. Tipo a minha causa, naquela época que eu passei, na situação difícil. Meu esposo estava com uma mulher, né? Lá Eu não fora. conheço bem a história da senhora não. A senhora falou uma coisinha, mas eu não conheço bem a história porque ele conhecendo isso mais. Estava com uma mulher lá fora, essa mulher fez macumba, e onde o Senhor me mostrava esse demônio na minha porta, entendeu? Com a feição da mulher, e aí o Senhor falava o tempo todo comigo, ore em prol da sua vida, mas ore mesmo. E eu orava o tempo todo, e ela mandando coisa para minha casa, o Senhor falava, não toque, né? E meu esposo ali, entendeu? O pai de meus filhos, casei com 16 anos, e eu estava ali porque eu via o diabo na vida dele e tomei posse. E eu não quero perder ele para o diabo, não quero o Senhor. Então suportei muito até o ponto do diabo usar o meu esposo uma arma para me matar, me dar tiro nos meus pés. Né? Vai entrar no E cinema. naquela época eu estava aqui fazendo a obra, mas é missionária, né? De culto de libertação, e o diabo estava furioso na minha vida. E ele me deu um tiro nos meus pés, e o Espírito Santo de Deus, é isso que eu estou falando, não só a palavra, mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que fala conosco. E Deus tem um projeto na vida da gente, né? Mesmo vamos guiar a palavra, obedecer a palavra, mas vamos ouvir também o Espírito Santo. O Espírito Santo tem coisas maiores na nossa vida.
peixe e ovo posso comer. E aí eu tirei. Mas ali os amigos dele iam para lá e eu fiz um churrasco. Eu dei uma festinha para ele. Ele falou assim, eu não vou ficar aqui. Eu falei, mas eu vou fazer o almoço para os seus filhos, que é o seu aniversário. O problema é seu se você não ficar. E eu fiz uma festa para ele, os amigos dele veio, e aí ficou ali. E aí ele não saiu, né? Ficou e eu fiz essa festa para ele, sem comer, sem nada. Por obediência, por causa dos meus filhos. E ali ele com essa mulher lá na Canta Grande, né? Todos os dias ia, só vinha tarde à noite. E falando isso, falando aquilo, mas eu via que não era ele. E o Senhor estava vindo o tempo todo comigo. E quando foi naquela noite que eu fiz a festa dele, o Espírito Santo me visitou à madrugada e me brindou dos pés à cabeça. Glória, glória! Eu via o Senhor, ó, me blindando, e fazendo da cabeça aos pés. E eu falei assim, vou passar por uma situação difícil. Porque quando o Senhor faz isso nas nossas vidas, nós vamos passar por situação difícil. E aí eu fiquei, né? Fiquei tão regozijada, o coração tão feliz ali, né? A madrugada toda, o Senhor trabalhando. E eu fiquei acordada. Eu estava acordada vendo o trabalhar do Senhor. E aí, quando chegou a madrugada, quando levanta cedo, ele falou que ia sair. E eu deixei ele sair. E eu dormi. E quando eu dormi, o Espírito Santo de Deus falou, né, na visão, não levante antes de orar o Salmo 91. Depois que Deus me brindou tudo, ainda pediu para mim antes de levantar. E quando eu dormi, vocês sabem quando você dorme 5 horas da manhã, 7 horas você ainda está ainda aquele sono gostoso, ele já levanta, ele já entrava de porta, dando chute em tudo. 7 horas da manhã ele saiu e voltou de manhã. E eu não entendi, ele saiu de boa. E agora voltou dessa maneira, eu sentei, o Espírito Santo de Deus testificou, Salmo 91. Sentei e orei o Salmo 91. Mas tinha tanta fartura ainda do churrasco, das comidas dele, tudo, que a preocupação dele é essa, as panelas cheias, no fogão. E eu não estava ali, né? Estava consagrando, não ia fazer nada. Levantei, estava tudo tranquilo, ele que faz o café. Fui lá molhar minhas plantas. Olhei para ele e falei, depois que ele chegou, esculhambou e se sentou, enfreado, eu não entendi. Falei, é diabo, isso aí não é ele. Meu marido não é assim. Parou. E aí eu sentei, quando eu fui molhar as plantas, ele já estava espigado, ele estava lá de trás da cama, já estava na sala. Aí ele chegou, me esculhambou e falou, você está nem aí, né? Vou te matar agora. Eu falei, está repreendido, em nome de Jesus, continue molhando as plantas da mangueira. Aí ele pegou a espigada, eu nunca tive medo. Já correu muita bola atrás de mim com o facão, né? E o diabo saiu e está tudo de boa. E ele, dessa maneira, eu liguei. Ele quebrou, botou eu dois, chegou lá e pá! Meu pé, tiro. Aí eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Continuei molhando. Aí ele falou, você não tá com medo não, né? Você não tá com medo não. Eu não estava com medo. Mas na hora que ele falou, você não está com medo não, né? Que eu olhei de novo, que eu vi ele tirando, já estava tudo no bolso, os cartuchos. Que eu vi ele quebrando, eu falei, agora larguei a mangueira pra lá, fui em cima dele e pedi a Gabriel para repreender aquele demônio. Busquei nas costas e me enfrentei. Eu sempre corria na frente dele. E nesse dia eu derrubei a espingarda dele. Aí ele ficou com a espingarda, ele veio com a mão na minha garganta. Ele veio na minha garganta para me matar. E eu, Gabriel, ele soltou para pegar a espingarda, eu botei nas costas dele, o diabo saiu. E eu, Gabriel, repreende esse demônio agora, em nome de Jesus. Então me deu autoridade. Aí ele virou para mim, eu grudado nele, ele falou, Lede, quem é Gabriel? Quem é Gabriel? Aí eu soltei. E aí eu falei, Senhor, eu não fico mais nessa casa. Foi quando eu saí, chamei a polícia, eu falei, não quero mais. Aí fiquei aqui no deserto, 6 meses e meio, quando vocês me viram aqui, eu estava no deserto. No deserto, aprendendo com o Senhor. E com 6 meses e meio, no meu coração o Senhor arrancou ele. Não pensei, não pensava nele, fazia a obra, a alegria do Senhor, só queria um cantinho para mim. E o Senhor falou, não tire nada de lá. Eu vendi a minha casa de tambor, construí uma lá, comprei as minhas coisas, o Senhor falou, não tire nada de lá. Eu falei, Deus vai me dar tudo aqui, né? Deus quer deixar tudo para ele lá, deixa. Com 6 meses e meio, o Senhor falou, filha, está na hora de voltar para casa. Ô, irmão, eu chorei. Irmão, eu esperneei, irmão, eu não aceito. Pai, eu não quero, eu não suporto mais ele me tocar dentro, eu não quero. Senhor, é lícito que você tem que voltar, minha filha, porque eu vou trabalhar e vou unir os seus. E eu fui, irmão, com medo,
veio comer, fiquei 2 dias na casa da minha filha lá, para depois ele vir me buscar. E estou lá. E o Senhor agora está preparando o meu esposo para levar. E agora está um amor, tudo dentro, mas o diabo está lá. Deus vai preparar e vai levar meu esposo. É aquela questão que fala às vezes, né? Gente que não vai pelo amor, mas vai pela dor, né? Então, olha só. Deixa eu fazer uma pergunta para ela aqui, pastor. O tiro foi no fogo pela senhora? Foi, mas não pegou não. Estava habilitada pelo Espírito Santo. Então eu creio, tanto que não sei se a senhora chegou, a senhora, a mulher de Deus, né? É forte, pastor, esse Tem fé. mistério aí. Mas nesses casos aí, é porque assim, só quem sabe é quem está num contexto lá, né? Eu falo. É questão de casamento, só quem sabe é quem está no seu contexto lá. Então, nesses casos assim, a gente não usa bem a força bruta, mas é o que eu falei. A senhora que sabe quem foi. A gente usa o que? O nome de Jesus, sangue tem poder. Quantos vídeos você já assistiu, ou você já ouviu alguém falar que a pessoa levantou a arma e na hora falou, o sangue tem poder, a bala não saiu. Entendeu? Então, porque a questão era espiritual, realmente é espiritual. Aí volta a dizer outra coisa, a senhora falou, que a gente não pode ficar só com a palavra, tem que dar ouvido ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nunca vai contra a palavra. O Espírito Santo é Deus, a palavra é dele. Então, assim, toda revelação, é por isso que eu falo, a gente precisa estudar a Bíblia, precisa conhecer a palavra, porque não é toda revelação que é de Deus, a maioria, na verdade, não é Deus, é a carne, é o homem. Tem casos que é espírito engano, por isso que a Bíblia falou, a gente buscar um dom do discernimento de espíritos. Por quê? Os espíritos enganadores, isso aí vai. O demônio ele pode falar coisa que parece ser bom, mas muitas vezes é um desvio, um engano de. Então, toda revelação que o Espírito Santo trouxe para a gente tem que ter respaldo da Bíblia. Então, a Bíblia fala sobre, por exemplo, aí, discernimento de espírito, a palavra da ciência e da sabedoria. Isso tem a ver com revelação. Toda revelação ela tem que estar baseada nisso aqui. Se for contra isso aqui, a gente pode não aceitar, não dizer amém, não dizer que assim seja. A gente precisa entender tudo isso aí. Então, volto a dizer outra coisa também que eu já falei aqui. Tem membros que têm estrutura para continuar com um casamento que eu não tenho. De adultério, que eu dei exemplo aqui. Adultério. Tem membros que o esposo ou a esposa pode adulterar várias vezes, está lá. Tem homem que já comecei com pessoa de outra igreja e o camarada veio pedir ajuda, dizer que a mulher dele tem uma pombagira, que ela faz isso, manda ele embora, não sei o que, o cara continuando com a mulher. Gente, desrespeito, e tanta, é vergonhoso demais. Então, quem tem estrutura, bem, continua. Eu não sei se eu acho bonito, o que eu acho? Porque, na minha ignorância, no sentido de eu não consigo continuar com uma pessoa assim, olha só, entenda o que eu quero dizer aqui. Na minha ignorância, no sentido de não continuar um relacionamento que eu entendo que eu tenho um respaldo bíblico e acontece coisas que a Bíblia não diz, ela se cala, mas tem coisas que é muito forte, eu vou falar sobre isso aqui. E a pessoa que quer continuar no casamento desse é algo bonito, ao mesmo tempo eu não sei o que eu digo, porque É o amor. é um amor que Incondicional. ela muitas vezes ela ama a pessoa, mas não ama a si própria. Ele está amando ela primeiro. Amém, mas olha só, a pessoa ama ao próximo, mas não ama a si próprio. Mas o que a Bíblia diz? Ame o teu próximo como a ti. Ou seja, você tem que ter um exemplo primeiro seu, para depois você amar o próximo. Entende? Então assim, amém, glória a Deus por quem consegue, eu estou fora. Entendeu? Eu estou vivendo pelo amor ao Senhor, pela obediência à palavra dele. Glória a Deus. Ele mandou, mas se Não, eu amém, mesmo amém. queria e tenho esse amor para ficar lá perto, não deu não. Tem cada um, Sei olha que me só. preocupa aqui, não me Fala, preocupa nada. tem uma coisa, cada um deu dar uma estrutura, o que queira ou não, isso aí como a senhora mesmo falou. É só entender a palavra que a senhora falou aí, isso não vem da senhora, vem de Deus. Então assim, sem ele a senhora não estaria lá. Não. Entende? Então Deus deu essa estrutura para a senhora. Por obedecer Cada ao Senhor. Então vamos deixar cada um ficar falando, acabou. Terceiro, Terceiro. Ó, Seja bem-vindo, terceiro. nós falamos sobre o primeiro, caso de morte, o segundo, caso de adultério, e o terceiro vai ficar para a próxima, e o quarto nós entramos, porque vamos trabalhar o terceiro e o quarto no próximo. Você vai falar que é muito bom. É muito bom.
Gente, tem caso de casamento aí, pastores que ouvem, ovelhas, que você não sabe, talvez você não tenha ideia do que passa. Eu não posso falar também. Mas eu vou trazer exemplos de situações que você vai ver que tem situação que é complicada. Entendeu? Mas assim, eu vou apresentar a Bíblia e quando for algo de mim, eu vou falar, isso é o que eu penso. Bem? E aí o que acontece? Você não tem que ir pelo que eu penso. Bem? Cada um com sua estrutura, cada um com seu entendimento. Fala que a gente vai encerrar a graça. Me dá um exemplo de, o senhor falou assim, a revelação tem que estar baseada na Bíblia. Me dê um exemplo de como procurar. Deus te deu uma revelação, como procurar isso na Bíblia? Um exemplo. Vou dar um exemplo rápido aqui, na Bíblia. Um cristão. Eu, por exemplo, aqui. Você é casada. Como revelações que eu já ouvi dizer já. A pessoa que acha que é uma missionária rosa contou uma vez, não sei. Da mulher ou homem que era casado. E aí o camarada passou a revelação que Deus ia preparar um casamento para ela, uma mulher já era casada. Ou seja, era algo da carne, era algo que ele sentiu que era Deus e não era Deus. Caso de pessoa, tem até uma irmã aqui da igreja, não vou falar o nome, nem posição, mas você já entende alguma coisa, né? Nem posição, que tem filho com esse camarada, e a pessoa passou a revelação dizendo que aquele homem que ela tem lá na casa dela lá, e aí a gente poderia ir para a samaritana, né? Mas não tem nada a ver não. E não era o que Deus preparou para ela, só que ela é casada com ele. Ela tem filho. Você entende que a gente precisa tomar cuidado com certas revelações. Então essa mulher é casada, tem filho com o camarada. E o pior, o camarada cultua e ela recebe uma revelação de alguém, não foi dentro aqui do ministério, de que o que ela tem lá não foi o que Deus preparou para ela. Não. Deixa eu explicar aqui para ela, já que ela falou nessa. Aconteceu uma situação comigo esses tempos atrás, dentro da igreja. Deus me mostrou algo para passar com o irmão. Eu fui lá na tenda, falei com o irmão, dei a paz e voltei. O Espírito Santo de Deus tinha falado comigo. Aí quando eu cheguei aqui, a irmã Carla aqui chegou no ministério tem pouco tempo. Ela falou assim: o Espírito Santo de Deus mandou você levantar aqui. E aí quando eu levantei, ela foi me abraçar, quando ela me abraçou, o Espírito Santo de Deus tomou a boca dela. Mulher, não sou eu que falo com você, porque você temeu aquilo que eu mostrei para você passar por mim. Vá com o joelho agora que eu vou falar com você. Pastor, quando eu desci no joelho, o Espírito Santo me deu dentro da palavra. Deus fez eu levar a Bíblia com ele na mão, passar. O irmão chorou, ele já me procurou. Você nunca viu as coisas daquela missionária. Deus falou muito profundo comigo. E eu me consertei do jeito que Deus pediu na sua boca. E aí, mas eu fui com a palavra e mostrei para eles, já meditou várias vezes. Então, realmente, às vezes não é porque eu tenho medo, eu tenho temor, pastor. Naquele dia Deus fala assim: por que você passou assim? Tem que tomar cuidado. Eu tenho temor do Senhor, a gente tem temor. Tem temor de passar algo que Deus mandou. Porque quando Deus for cobrar de mim, eu posso ir para o inferno por conta disso. Porque se Deus não mandou passar, por que você vai passar aqui? Pode mudar a história de uma pessoa. Para mim e na pessoa, que Deus manda mesmo. Por isso que ele manda. Porque ele vai deixar eu ficar sem falar, fiquei 6 meses sem falar, porque eu passei o pecado. Deus falou comigo: se eu não passar agora, eu não falo mais nunca. Porque ele manda. Mas eu não vou ficar naquela, passando. Deus me levou à igreja de novo aqui para passar recado. Olha só, já tem uma pessoa aqui que você está certo, tem que ter temor mesmo. Por quê? A gente não pode ficar passando qualquer coisa. Se Deus realmente mostrou, passa, entrega. Foi Deus mostrou, vai. Mas eu já tive pessoa aqui, que eu não quero citar nome, dentro do nosso ministério, fazia obra, e eu ficava observando, eu sou pastor, eu ficava doido tudo. Só que eu não fico de olho para ficar criticando a pessoa, nada. Aquilo que eu entendo que precisa trazer, coisa ela fala. Se não for. E aí ficava bem assim, ó. Ficava olhando para os irmãos. Era bem assim mesmo, você ficava, eu lembro. Você ficava assim. Não, não é não. A pessoa. Mas eu fico ligado, eu fico de olho.
Aí ficava assim, parado. Sabe o que eu via? Porque gostava de uma revelação. Mas irmão, eu não vou contra o que Deus mostra. Mas eu entendi que muita coisa ali era que demonstrar que era usada a revelação. E aí passava, quando tinha a oportunidade, ficava passando negócio. Irmãos, quando Deus mostra alguma coisa, você não precisa ficar olhando para ninguém não. Você não precisa ficar olhando para as pessoas não. Porque aí, se você fica olhando muito para quem, eu vou olhar para a missionária Deus. Estou em um culto, a palavra está pregando. E está trazendo muitas vezes a dor da pessoa na igreja. A pessoa baixa a cabeça, então chora. Aí eu vou usar disso para tentar colocar na minha mente que Deus me deu uma revelação. Tem coisa que é bem claro. Então assim, quando é Deus, você olhou para um lado, Deus já mostra alguma coisa. Ah, missionário ali, que o pastor tem visão aberta. Então a gente não pode ficar olhando para a pessoa e esperando, deixa eu vou olhar aqui, Deus vai me mostrar alguma coisa. Aí eu começo a criar coisa na minha mente, tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não pode querer forçar uma revelação. Quando Deus dá, Deus dá. Quando Deus dá, o missionário falou ali, ó, ela passou, a pessoa falou, tudo isso é Deus. Há uma confirmação na vida da pessoa. E só Deus e a pessoa sabe. Só Deus e a pessoa sabe. E se falar, pastor, que se a pessoa for na carne ainda pode ser envergonhada, né? Então, e quando é pecado, então, aí que o cuidado tem que ser maior ainda, porque você não pode matar a alma. Tem gente que já está querendo já ir para o mundão. Isso aí é verdade. Está fraco, está sofrendo. E aí você tem fala, coisa que Deus mandou. Sim. Já aconteceu comigo, já, quando eu era mais nova da igreja, né? Eu sempre queria, né? Tipo assim, louvar, essas coisas assim, né? E as pessoas sabiam exatamente esse desejo que eu tinha, né? E muitas vezes chegavam e falavam assim, ó, Deus está ungindo sua garganta hoje. E eu ficava já alerta, né? Minha avó, para o presente, vai dar certo. E a mudança sua e o oeste, e nunca dava certo. Então isso começava a me frustrar, começou a me frustrar. E todas as vezes era isso. Deus está ungindo sua garganta hoje. Aí eu falei, Senhor, está errado alguma coisa. E eu comecei a orar, pedindo ao Senhor entender sobre o Espírito, entender exatamente a palavra do Senhor. Porque, Senhor, eu quero entender, para não ser enganada mais, para não ser tapeada por aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. De momento que o Senhor começou a trabalhar em mim, eu entender o que era do Espírito ou o que era da carne. E aí eu comecei a entender que não era aquilo que nós queríamos, não era aquilo que as pessoas passavam, mas é aquilo que Deus identificava dentro da gente. Que a palavra do Senhor fala mais do que qualquer revelação que passa. E aí eu parei de ser enganada sobre isso, sobre revelações. E onde que o Senhor, onde que uma pessoa passava revelação para mim, Deus já me identificava sobre a palavra dele. Amém, glória a Deus. Gente, todo mundo quer falar. Pastor, tem coisas que nem ensinar, que a gente não precisa nem pedir sinais, porque aconteceu uma vez comigo, eu lá não sei, então a mulher me parou e falou que Deus ia me usar no louvor. Gente, pelo amor de Deus. Mas você é louvor? Eu louvo, mas pra cantar. Só em casa. Mas aí quando eu tô cantando em casa, aí patrinha, eu fico aqui. Mas olha só. Mas no louvor, pastor. Tem casos de revelação que realmente é Deus, só que a gente precisa fazer nossa parte. Também tem isso. Sim. Por exemplo, eu amo questão do louvor, mas eu nunca parei para ensaiar. Não, pastor, mas Faz você é Deus. Ô Japonesa, Débora, missionária Alga, que louva que é uma bênção, não era assim de início. Nossa pastora Donei, você conhece, você conhece a novela mais antiga dela. Ela louvava de louva. Dava vontade de amar os ouvintes quando a pastora Donei. Você lembra do início quando a pastora louvava? Entendeu? Nada a ver. Olha o que está louvando hoje. Então, assim, tem graça. Então, tudo é questão de você trabalhar com o chamado. Pregação, quem lembra do missionário Patrick de início? Então, tudo é uma questão de tempo, você trabalhar o seu chamado. Só que a gente tem que fazer essa parte, não faz. Agora aqui, ó. Mas tem coisa que a gente sabe que é Deus, pastor, mas tem coisa que. Tem que ter dedicação. Fala, Pastor, é igual eu, quando eu estou no salão, que eu
que eu sinto uma dor. Tem acontecido direto aqui. Eu sinto uma dor e às vezes as pessoas, tem pessoas que eu passo, não entrega problema dela se ela morrer infartada. Mas Deus me mostra que é quem. Porque eu peço o Espírito Santo, eu entro, às vezes eu fico com dúvida. Mas eu falo assim, Espírito Santo, me leva até essa pessoa. E eu vou andando no salão. E às vezes a pessoa está sentada e o Espírito Santo me traz de costa até ela. Eu não tenho mais dúvida, eu falo com a pessoa, se não, é igual a mãe dela. Eu vi aqui, o senhor orando por ela, eu vi ela infartando. Yolanda. Eu vi ela infartando, eu falei, por senhor primeiro, foi? Falou comigo. Falei, pastor, eu vi Yolanda infartando. O pastor fala com ela, eu falei com ela, eu vou orar por você, tudo bem? Ela tudo. Eu orei por ela. Mas Deus me mostra, é difícil eu entrar aqui, tem uma pessoa sentindo uma dor de cabeça grande. É igual tem uma pessoa aqui que Deus já me mostrou, a pessoa correndo doido, com a mão na cabeça, com muita dor de cabeça, mas eu já falei para a pessoa, falei, olha, Deus me mostrou, mas ela não deu crédito. Falei para ela, arruma um tempinho, você tem carro, para lá em casa, que o missionário, eu quero que a senhora, vamos descer no vale, a senhora orar por mim. Porque eu vi essa pessoa com as duas mãos na cabeça, saindo do volante, correndo doida. Eu não sei porquê, mas eu vi. Agora já chamei, já falei duas vezes, mas eu não falo mais. Falei, Deus não me mostra lá para falar não. Por quê? Porque não dou crédito, eu lembro que eu disse. Por que você não orou? Hã? Porque... Ela pode não ter levado a sério, porque só falou que ela tinha que... Sim, não, eu falei primeiro que precisava orar por ela. Porque eu vi, ainda perguntei para a esposa assim, fulano de tal ter sentido alguma dor de cabeça? Ela falou, não, missionário. Eu entendi que é espiritual. Não, bem, mas assim, de repente Deus te mostrou, só que por você não orar ela aqui, Mas... se ela fosse lá, ela pode ter achado desnecessário quando ela tem que ir lá. Quando eu falei para orar, não falou nada, eu caí. Pode ter sido isso. Gente, olha só, vocês com pergunta, vamos deixar para 10h21 já. Ela não está sentindo agora. Diga, senhor Gustavo. Então, gente, olha só, se a gente demorar aqui, vai ficar algo meio... Amém, pastor. Vamos deixar. Hã? Eu estou sem voz, deixa para o próximo. Deixa para próxima. Estipula o tempo, Não, assim. Estipula o tempo. Se não der para você vir, vai ter que assistir Ô, depois. pastor, mas Parte mais polêmica ficou para depois. é isso. O próximo. Hoje eu trouxe uma parte mais polêmica, é essa questão de Mateus 19, do adultério. É polêmica essa parte. Na próxima vai ficar Mas tem outra ainda mais polêmica ainda. Entendeu? E essa é minha. Vamos para casa? Pastor, quando a gente vai poder fazer outras perguntas? Não, vocês podem fazer. Só que assim, eu não vou poder estar entrando em tema. Entendeu? Mas eu posso tirar a dúvida de vocês. Essa eu acho que eu vou chamar. Do prédio, pode? Isso aí é um assunto longo. Ó, você falou prédio, pode, mas saber que tem um médico também. Então, assim, é uma situação polêmica, né? Isso aí é. Nessa aula de pós e prédio, vou até dar a oportunidade para o Patrick falar com você também, que ele tem estudado sobre isso aqui. Fica encaminhado. Compartilhar com vocês. Então, 10h23 já para casa, né? Glória a Deus. Pedi a missionária fazer a leitura, faz a leitura, a oração missionária. Vamos para casa. Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai amado, te dou graça, Deus, obrigada, Espírito Santo, obrigada, meu